Pessoal, sejam todos bem-vindos. É a aula do módulo 2. Nessa aula, a gente vai falar basicamente sobre desenvolvimento de aplicações para a web utilizando o MVC. E nós vamos começar falando o que é o MVC, né? O MVC, pessoal, ele é utilizado em várias linguagens, né? O fre- com, em frameworks, por exemplo, a gente pode utilizar no PHP com Laravel, no Rails, que é um framework em Ruby, a gente pode utilizar o MVC. E o que vem a ser esse MVC? Pessoal, o MVC ele divide, né, o código, a aplicação em module, view e controller. Module são as regras de negócio, view, interface com o usuário. E o controller é que faz a interação. Ele faz a interação entre o model e as views. Pessoal, no model fica as regras do negócio em si, né? Você define a estrutura base da aplicação. Na view, pessoal, fica a parte de visualização, HTML, o desenho de telas, as interações com JavaScript. E no controller você faz os métodos e várias outras ações que você vai interagir entre a visualização e o modelo. Tá bom? E por que utilizar o MVC? Pessoal, ele facilita muito na hora de codificar, na hora de reuso de código, escalabilidade da aplicação. Aí você pode me perguntar, professor, é, como é que eu vejo isso? Como é que. Pessoal, ele é separado. Se você pesquisar alguns frameworks, como o Django, que é Python, que é MVC também, o Laravel, lá ele divide em várias partes e você pode codificar cada um desses elementos aqui, que é o model, o view e controle de forma separada. E se você tiver na equipe multidisciplinar, tiver a pessoa que trabalha com front-end, ele vai trabalhar basicamente na parte de view, enquanto os programadores ou codificadores vão trabalhar na parte back-end, que vai ser no model e no controller. E, como eu tinha falado agora há pouco, o usuário interage com a view, né, que é a parte de visualização. O controller, ele processa as requisições e chama o model. O model retorna os dados da view para a interface. E um dos exemplos que a gente tem como framework que utiliza MVC, a gente tem o Spring, que é Java, a gente tem o Laravel, que é PHP, a gente tem o Django e o Rails, que eu tinha falado que é em Ruby. Certo, pessoal? E agora a gente vai falar sobre a plataforma Java. Pessoal, a plataforma Java, ela é uma plataforma multi-funcionamento. Ela funciona, o que que ele diz aqui, ó, uma escrita e roda em qualquer lugar. Um aplicativo Java, ele roda no celular, ele roda em outros dispositivos que basta ter hardware que ele vai estar funcionando. Por exemplo, uma geladeira moderna, um smartwatch. Você desenvolve a mesma aplicação para rodar em vários locais. E os componentes dela quais são? Ela tem a JVM, que é a Java Virtual Machine, e tem a JRE, que é a Java Runtime Environment, e o JDK. Qual a diferença entre eles? Pessoal, a JVM ele é obrigatória para que ela é a máquina virtual. A plataforma Java ela precisa de uma máquina virtual porque ela não se conecta direto com o hardware, ela precisa de uma máquina virtual para rodar. E o Java Runtime Environment é a biblioteca base para que as aplicações rodem. E o JDK, pessoal, é para quem vai desenvolver, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo do primeiro programa Java, né? A gente cria a classe, né? Aqui a gente cria o método, né? E a gente roda aqui ele. Ele vai sair esse Olá Mundo, tá bom? Vocês podem estar utilizando vários editores, como o Eclipse, como o NetBeans, tá bom? Ou o próprio VS Code, certo? E a estrutura de Java, pessoal, a estrutura básica de Java é classe e métodos. Aqui nessa estrutura do meu primeiro programa Java, a gente tem o quê? A gente tem a estrutura básica, a classe, né? Mais o método main, que é o método principal, que inicia a aplicação. E quando você for compilar, você vai compilar com Java C, o nome do arquivo, .java, porque é o nome do arquivo que você vai escrever. E no final, ele vai mostrar Olá Mundo, tá bom? Do jeito que está escrito aqui no System
Alt Print LN, que é você vai escrever na tela, certo, pessoal? E os conceitos básicos de programar em Java, pessoal. Tem aqui alguns comandos, né? A gente tem os comentários, comentário em esse duas barras seguidas é o comentário em uma única linha e esse outro é um comentário em bloco. E os tipos de dados, a gente tem o int, a gente tem o double, o boolean. Lembrando, pessoal, que a linguagem Java é fortemente tipada. O que que é isso? Você tem que definir os tipos de variável. Um exemplo de declaração de variável, a gente tem aqui, ó, int idade igual a 25. E também tem as conversões, né, que você pode, que são implícitas e explícitas, né? Você pode converter um inteiro para um double, né, que é um de ponto flutuante. E a gente tem aqui as constantes, né? Por exemplo, o π, né? Você define a constante 3.14. E a gente tem os operadores, pessoal, que toda linguagem tem operadores, né? Que é o mais, o menos, o multiplicação, a barra, o porcentagem. E a gente tem os incrementos, né? Os pós-incrementos e os decrementos também. E os operadores relacionais, né? O maior, o menor, o igual, aqui é o diferente. E os booleanos, certo? E as estruturas de controle de fluxo, que é o if, else, switch, o while, o for, o do while. E, pessoal, a gente também tem a estrutura de dados. Toda linguagem tem suas estruturas de dados, que são string, vetores, matrizes, né? E string Java, ela é muito forte nessa parte de string. Você tem vários métodos que você pode trabalhar. Tem o método length, que ele vai medir o tamanho da string, certo? Tem um método aqui que ele manda tudo ficar maiúsculo. Tem substring, que você pode captar substring dentro de uma string grande. E o que é string, pessoal? É a cadeia de caracteres. E a gente tem os vetores, pessoal. O que são vetores, né? São os arrays. Você pode definir os vetores. Se você tiver um conjunto de dados e tudo, você precisa fazer questão de vetores, trabalhar com isso. E as matrizes, pessoal. Você pode definir uma matriz, né? É muito útil durante o desenvolvimento de software, você aprender e dominar isso. E como é que se dá a construção de programas em Java, pessoal? Existem os métodos construtores, que eles inicializam objetos. O overload, pessoal, que são os métodos com o mesmo nome, mais parâmetros diferentes. É uma característica da orientação a objeto. E as principais APIs, pessoal, do Java, que é a Java Util, Java I/O, Java SQL. E a gente tem os modificadores de acesso, né? Dos métodos, das classes, que é o que? É o public, é o private, protect. E herança e polimorfismo, pessoal, já é uma forma de você trabalhar tanto a nível de métodos quanto a nível de classes. Você pode estar utilizando isso. Quem vocês devem ter visto isso em orientação a objeto. E em Java, ela é bem voltada orientada a objeto. E ela utiliza tudo isso de herança, polimorfismo. E a gente tem os métodos estáticos, né, que eles não dependem de instância. Por exemplo, aqui tem um método de raiz quadrada. Pessoal, finalizando essa aula aqui, eu prossigo na próxima aula a seguir, certo?